Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, esta é a nossa revista, no segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que vem tratar sobre os valores do reino de Deus. A nossa lição está tratando do Sermão do Monte. Sermão do Monte, irmãos, que é um divisor de águas. Ele traz uma interpretação acerca da Bíblia totalmente diferente daquela que os próprios escribas traziam acerca do Antigo Testamento. Narra-nos a história que duas escolas existiam naqueles dias que interpretavam todo o contexto do judaísmo, porque o judaísmo surgiu ali posterior ao cativeiro babilônico. E uma interpretava de uma forma, que era a escola de Hilel, a outra interpretava de outra forma, que era a escola de Shammai. E nos dias de Jesus, Jesus veio trazer uma interpretação totalmente diferente. Jesus chegou ao ponto de dizer, eu vos digo, quer dizer, não é o que Hilel está dizendo, não é o que Shammai está dizendo, sou eu quem vos digo. Nós encontramos outros intérpretes também do Antigo Testamento, a exemplo do apóstolo Paulo, que em alguns momentos ele disse, assim diz o Senhor. Em outro momento ele diz, não diz o Senhor, digo eu estou dizendo a vocês tal coisa, demonstrando a autoridade que tinha sobre o assunto, interpretando de uma nova maneira a lei, os costumes e a forma que o povo do Antigo Testamento, na entradazinha do Novo Testamento, pois ainda era dispensação da lei, viviam, a forma como eles viviam. Por esse motivo, nós estamos estudando o Sermão do Monte, porque precisamos ter uma interpretação de acordo com a ortodoxia ensinada por Jesus Cristo, pelo apóstolo Paulo e pelos demais que escreveram no Novo Testamento. E aí o subtítulo do trimestre fala sobre a relevância do Sermão do Monte para a igreja. Logo, o Sermão do Monte é relevante para a igreja e nós estamos estudando, já estamos na lição de número 6, lição esta que vem trazendo um assunto importantíssimo, expressando palavras honestas. Expressando palavras honestas. Por quê? Porque muitas vezes as palavras que falamos não são honestas, não são verdadeiras, não representam uma realidade. Eu gosto muito do versículo do Antigo Testamento, onde o Senhor pergunta para o profeta, o que vês? Aí ele diz, vejo um pé de amendoeira, ou uma vara de amendoeira. Aí o Senhor disse, viste bem, disseste bem, porque realmente é uma amendoeira, você não está vendo coisa diferente. E esta amendoeira representa o que eu sou, dizendo Deus, porque eu velo em cumprir com a minha palavra, ou seja, ser sincero. Infelizmente, ainda hoje nós encontramos pessoas que estão lendo o assunto, mas estão dizendo, não é assim, é de tal forma. Estão vendo a situação e, às vezes, para agradar alguém ou para estar dentro de um contexto, de uma política, alguma coisa assim, ele acaba não dizendo aquilo que está escrito, nem correspondendo com a realidade. A lição da semana vai falar sobre palavras honestas. Perceba que na capa da lição, eu vou virar aqui, tem alguém fazendo um juramento. Vocês observaram aqui? Alguém fazendo um juramento. Eu juro. Aí bota a mão no peito, levanta a outra mão e eu juro. Mesmo assim é com falsidade e é isso que nós estamos estudando. Lição número 6, preparada para o dia 8 de maio de 2022, que Deus nos dê vida e saúde até lá. Inclusive, nossa classe está muito boa, os irmãos estão participando, está uma coisa extraordinária. Continue estudando a lição durante a semana, para no domingo a gente só debater o assunto. O título é Expressando Palavras Honestas e a leitura diária de hoje, quarta-feira, está na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos crentes de Filipe, escrita quando Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, depois da terceira viagem missionária, e o autor, o comentarista da lição, coloca como epígrafe, pense no que é verdadeiro. Pense no que é verdadeiro. Então nós vamos agora ler o texto, porque esta palavra é maravilhosa para cortar para lá e cortar para cá. Vamos ver o que o texto diz aqui. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler na versão Almeida atualizada da Bíblia de Estudo da Reforma. Versículo 8 da carta aos Filipenses.
Lembrando aos irmãos que, começando no versículo 1, tem ali o problema de Evódia e de Sintique, duas irmãs que trabalhavam no reino e se desentenderam por esse motivo, tal. Mas vamos à frente. Uma queria mostrar mais serviço que a outra. Vamos à frente. Versículo de número 8 da carta aos Filipenses, capítulo 4. Finalmente, eu gosto muito desses inícios aqui, né? Tem uma vírgula. Finalmente, quando você lê, você tem que parar e ler o restante. Não dá só para ler daqui para frente, você tem que parar e ler o restante, mas tem que dar essa pausa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro é porque tem coisa que é mentira. Tem coisa que é mentira. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, na versão atualizada, tem coisa que não é de bom respeito. Tudo que é justo, tem muita coisa que é praticada que não é com justiça. Nós não vamos entrar nos pormenores. Eu quero que você perceba o texto bíblico. Eu quero que você entenda que enquanto nós somos injustos, Deus é justo. Enquanto nós agimos para nos agradar ou para nos livrar de problema, eu lembro de uma vez que saiu uma conversa aqui na nossa cidade, e inclusive um dos nossos pastores, o pastor Fernando Nilton, lá hoje está em Gameleira dos Crentes, ele pode muito bem atestar isso aí. Houve uma questão política aqui na cidade e a liderança política da cidade da época queria pegar os mendigos da cidade e levar para fora da cidade, para que aqui não tivesse mendigo. Pronto, bota num carro e leva para fora. E o pastor Fernando fazia parte de uma comissão e disse, não, esse negócio está errado. Pai do Senhor, pastor Fernando, Pai do Senhor, irmã Euda, Deus abençoe vocês. Então, tudo que é justo, aquilo que é feito com justiça, não com injustiça como esse exemplo que eu dei, porque é exemplo de pessoas que querem fugir da responsabilidade. Não, vá para qualquer lugar. Não, congregue em outra igreja. Às vezes a gente quer ganhar alma no mundo inteiro, né? Faz uma grande comissão, etc., estratégia, tal, mas você, irmão, a gente quer que você vá congregar em outro local. Mas tudo que é justo, tudo que é puro, porque tem coisa que é impura, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em outra versão diz, nisto pensai. Sabe por quê, irmãos? E aqui encerra o versículo 8. É porque eu aprendi que a gente só põe para fora aquilo que a gente tem dentro. É o teor do assunto que foi lido ontem, que foi comentado ontem. Você não tem condição de falar coisa boa se o teu interior é ruim. Você não tem condição de ver coisas boas se o teu interior só deseja o mal. Você não tem condição realmente de fazer a vontade de Deus se por acaso o teu coração com relação ao reino só está no benefício. Por esse motivo que, como nós estamos falando, expressando palavras honestas, que é o tema de domingo próximo, a lição vem nos ensinar que nós devemos falar as coisas ou pensar nas coisas com verdade. Porque, às vezes, nós nos enganamos a nós mesmos. Nós queremos criar certas situações e estas situações que a gente cria acabam somente nos prejudicando. Entenderam? Então, o texto diz, primeiro trabalha o teu interior, busca o que é verdade, busca o que é santo, busca o que é justo, busca o que é de boa fama. Haja dessa forma e você vai receber louvor. Por esse motivo, irmãos, nós precisamos cuidar bastante com a nossa vida, cuidar bastante com aquilo que a gente faz, porque às vezes nós fazemos tudo dentro de um contexto, dentro de uma dinâmica, mas para Deus aquele ato não corresponde com uma realidade. Não pode ser verdadeira a declaração de que eu busco almas no mundo, eu sou um evangelista, mas eu rejeito esta ovelha. Não pode ser verdadeira a afirmação de que eu ajo com justiça, mas aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei. Não pode ser verdadeiro, não pode ser de boa fama, não pode ser acatado entre nós o fator de ler alguma coisa e aquilo que está lendo não ser a verdade. Está lendo, mas a interpretação é diferente, apesar do texto estar escrito
E apesar de Jesus, aí eu trago o livro de Max Lucado, Em Seus Passos, que faria Jesus? O que Jesus faria na minha situação? O que Jesus faria na tua situação? Como ele interpretaria essa situação? Quantas pessoas ele lançaria fora? E isso tudo se dá pelo fato que nós devemos pensar somente naquilo que é verdade. Legal, né? Este conteúdo deve ser enviado para outras pessoas. Outros devem receber esta mensagem, devem ser evangelizados com ela, especialmente aqueles que são alunos da escola dominical. Tem muita gente que é aluno da escola dominical, mas não conhece esse trabalho da leitura diária. Tem muita gente que é aluno da escola dominical, mas não participa de estudo durante a semana. Então mande para ele, compartilhe, comente, curte, tá bom? Se inscreva no nosso canal, indique outros também e vamos abençoar a todos com a palavra do Reino de Deus. Eu te aguardo domingo na Escola Bíblica Dominical. Fica na paz do Senhor.